Produção: Canal Hare Krishna. Capítulo 5. Instruções de Narada sobre Srimad Bhagavatam para Vyasadeva. Texto 1. Suta Goswami disse: assim, o sábio entre os deuses, Narada, sentado confortavelmente e aparentemente sorrindo, dirigiu-se a Rishi entre os Brahmanas, Vedavyasa. Texto 2. Dirigindo-se a Vyasadeva, o filho de Parasara, Narada perguntou: você está satisfeito em se identificar com o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Texto 3. Suas pesquisas foram completas e seus estudos também foram bem preenchidos, e não há dúvida de que você preparou uma grande e maravilhosa obra, o Mahabharata, que está repleto de todos os tipos de sequências védicas elaboradamente explicadas. Texto 4. Você delineou completamente o assunto do Brahman impessoal, bem como o conhecimento derivado dele. Por que você deveria estar desanimado apesar de tudo isso, pensando que está perdido, meu querido Prabhu? Texto 5. Sri Vyasadeva disse: tudo o que você disse sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo isso, não estou pacificado. Portanto, questiono você sobre a causa raiz de minha insatisfação, pois você é um homem de conhecimento ilimitado devido ao fato de ser filho de alguém, Brahma, que nasceu por si mesmo, sem pai e mãe mundanos. Texto 6. Meu Senhor, tudo o que é misterioso é conhecido por você porque você adora o Criador e Destruidor do mundo material, e o mantenedor do mundo espiritual, a personalidade de Deus original, que é transcendental aos três modos da natureza material. Texto 7. Como o Sol, sua bondade pode viajar por todos os lugares nos três mundos e, como o ar, você pode penetrar na região interna de todos. Como tal, você é tão bom quanto a onipenetrante super-alma. Por favor, portanto, descubra a deficiência em mim, apesar de eu estar absorvido na transcendência sob regulamentos disciplinares e votos. Texto 8. Sri Narada disse: você não transmitiu realmente as glórias sublimes e imaculadas da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada sem valor. Texto 9. Embora, grande sábio, você tenha descrito amplamente os 4 princípios, começando com apresentações religiosas, você não descreveu as glórias da Suprema Personalidade, Vasudeva. Texto 10. Essas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, o único que pode santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas por pessoas santas como um lugar de peregrinação para corvos. Visto que as pessoas perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não obtêm nenhum prazer lá. Texto 11. Por outro lado, aquela literatura que está cheia de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos, etc., do Senhor Supremo Ilimitado é uma criação diferente, cheia de palavras transcendentais voltadas para provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal dirigida deste mundo. Essas literaturas transcendentais, embora compostas de maneira imperfeita, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. Texto 12. O conhecimento da autorrealização, mesmo que livre de toda afinidade material, não parece bom se desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual é, então, o uso de atividades fruitivas, que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se não forem utilizadas para o serviço devocional ao Senhor? Texto 13. Ó Vyasadeva, sua visão é completamente perfeita. Sua boa fama é imaculada. Você está firme no voto e situado na veracidade. E assim você pode pensar nos passatempos do Senhor em transe para a libertação das pessoas em geral de toda a escravidão material. Texto 14. Tudo o que você deseja descrever que está separado em visão do Senhor simplesmente reage, com diferentes formas, nomes e resultados, para agitar a mente,
como o vento agita um barco que não tem lugar para descanso. Texto 15. As pessoas em geral são naturalmente inclinadas a desfrutar, e você as encorajou dessa forma em nome da religião. Isso é verdadeiramente condenado e totalmente irracional. Por serem guiados por suas instruções, eles aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com proibições. Texto 16. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito experiente, afastada das atividades de felicidade material, merece compreender este conhecimento dos valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão tão bem situados, devido ao apego material, devem ser mostrados os caminhos da realização transcendental, por sua bondade, por meio de descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Texto 17. Aquele que abandonou suas ocupações materiais para se dedicar ao serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair enquanto estava em um estágio maturo, mas não há perigo de não ter sucesso. Por outro lado, um não devoto, embora totalmente engajado nas tarefas ocupacionais, não ganha nada. Texto 18. Pessoas que são realmente inteligentes e filosoficamente inclinadas devem se esforçar apenas para aquele fim intencional que não pode ser obtido nem mesmo vagando do planeta superior, Brahmaloka, até o planeta inferior, Patala. No que diz respeito à felicidade derivada do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente com o decorrer do tempo, assim como com o passar do tempo obtemos misérias, embora não as desejemos. Texto 19. Meu querido Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia de uma forma ou de outra, ele certamente não passa pela existência material como os outros, trabalhadores fruitivos, etc., porque uma pessoa que uma vez saboreou o sabor dos pés de lótus do Senhor, não pode fazer nada além de lembrar aquele êxtase, repetidas vezes. Texto 20. O Supremo Senhor, a personalidade de Deus, é Ele mesmo este cosmos, e ainda assim ele está indiferente a ele. Dele é somente esta manifestação cósmica que emanou, nele ela repousa, e para ele ela entra após a aniquilação. Seu bom eu, sabe tudo sobre isso. Eu dei apenas uma sinopse. Texto 21. Sua bondade tem visão perfeita. Você mesmo pode conhecer a super-alma, a personalidade de Deus porque está presente como a porção plenária do Senhor. Embora você não tenha nascido, você apareceu nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Portanto, descreva os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, mais vividamente. Texto 22. Os círculos dos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço do conhecimento, ou seja, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido na poesia escolhida. Texto 23. Ó Muni, no último milênio eu nasci como filho de uma certa serva engajada no serviço de brahmanas que estavam seguindo os princípios do Vedanta. Quando eles moraram juntos durante os 4 meses da estação das chuvas, eu me dediquei ao serviço pessoal deles. Texto 24. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta me abençoaram com sua misericórdia sem causa. No que me dizia respeito, era autocontrolado e não tinha apego por esportes, embora fosse um menino. Além disso, não era desobediente e não falava mais do que o necessário. Texto 25. Só uma vez, com a permissão deles, peguei os restos de sua comida e, ao fazer isso, todos os meus pecados foram imediatamente erradicados. Estando assim comprometido, purifiquei-me de coração e, naquele momento, a própria natureza do transcendentalista tornou-se atraente para mim. Texto 26. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, eu pude ouvi-los descrever as atividades atraentes do Senhor Krishna. E assim, ouvindo com atenção,
Meu gosto por ouvir a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Texto 27. Ó grande sábio, assim que experimentei a personalidade de Deus, minha atenção ao ouvir falar do Senhor foi inabalável. E à medida que meu gosto se desenvolvia, pude perceber que era apenas em minha ignorância que havia aceitado coberturas grosseiras e sutis, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Texto 28. Assim, durante 2 estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios de grande alma entoar constantemente as glórias não adulteradas do Senhor Hari. Quando o fluxo de meu serviço devocional começou, as coberturas dos mudos de paixão e ignorância desapareceram. Texto 29. Eu estava muito apegado a esses sábios. Tive um comportamento gentil e todos os meus pecados foram erradicados em seu serviço. Em meu coração, eu tinha muita fé neles. Eu havia subjugado os sentidos e os estava seguindo estritamente com o corpo e a mente. Texto 30. Quando eles estavam saindo, aqueles Bhaktivedantas, que são muito gentis com as almas de coração fraco, me instruíram naquele assunto extremamente confidencial que é instruído pela própria personalidade de Deus. Texto 31. Por meio desse conhecimento confidencial, pude entender claramente a influência da energia do Senhor Sri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Sabendo disso, pode-se retornar a ele e encontrá-lo pessoalmente. Texto 32. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidem que a melhor medida corretiva para remover todos os problemas e misérias é dedicar as próprias atividades e serviço ao Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Texto 33. Ó boa alma, uma coisa, aplicada terapeuticamente, não cura uma doença causada por essa mesma coisa. Texto 34. Assim, quando todas as atividades de um homem são dedicadas ao serviço do Senhor, as mesmas atividades que causaram sua escravidão perpétua tornam-se destruidoras da árvore do trabalho. Texto 35. Qualquer trabalho feito aqui nesta vida para a satisfação da missão do Senhor é chamado de Bhakti Yoga, ou serviço amoroso transcendental ao Senhor, e o que é chamado de conhecimento torna-se um fator concomitante. Texto 36. Ao cumprir deveres de acordo com a ordem de Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Texto 37. Vamos todos cantar as glórias de Vasudeva junto com suas expansões plenárias Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Texto 38. Assim, ele é o verdadeiro vidente que adora, na forma de representação sonora transcendental, a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Texto 39. Ó Brahmana, assim, pelo Supremo Senhor Krishna, fui dotado primeiro com o conhecimento transcendental do Senhor conforme inculcado nas partes confidenciais dos Vedas, depois com as opulências espirituais e, então, com seu serviço de amor íntimo. Texto 40. Por favor, portanto, descreva as atividades do Senhor Todo-Poderoso que você aprendeu por seu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso irá satisfazer os anseios de grandes homens eruditos e ao mesmo tempo mitigar as misérias das massas de pessoas comuns que estão sempre sofrendo de dores materiais. Na verdade, não há outra maneira de sair dessas misérias,